Boa noite, gente. Que bom estarmos juntos novamente. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, senão eu vou pôr o fone. Estão me ouvindo bem? Então, boa noite a Sandra Matos, a Ana Lúcia, a Elaine, a Joana, Marlene, um beijo. Mariano, Rosimeire. Ô Daniel, boa noite. Quer dizer, bom dia aí, né? Regina. Tá bom, então eu não vou pôr meu fone, que meu fone fica esfregando aqui no cabelo, muita gente ouve e daí é ruim. Gente, como vocês estão com a meditação? Espero que vocês estejam bem. Eu tô me sentindo cada vez melhor com a nossa meditação. Nossa, sabe, a gente vai se aprofundando juntos. Marjorie, um beijo. A gente vai se aprofundando juntos e parece que tem mais força, sabe, para as coisas acontecerem. As sombras, elas também podem aparecer. E você permita que elas apareçam, porque elas fazem parte da nossa vida. Tá falhando? Tá falhando, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Teve uma pessoa que falou que tá falhando. Dormiu, isso é bom. Sinta um novo lugar. Travando. Dias e noites maravilhosas. Eu também tô dormindo melhor. Não tá travando não, né? Tá ok. Ó, tem gente que tá falando que tá travando, mas pra mim tá ok aqui. A conexão tá bem boa. Tá normal. Então se tá normal pra maioria, veja se pra quem tá travando tá com algum problema aí, tá bom? Então, obrigada. Gente, então, a gente, nessas meditações, eu queria muito fazer a meditação Kundalini com vocês. Aliás, tem uma meditação que é maravilhosa de limpeza kármica, mas por causa dos direitos autorais eu fiquei mexendo aqui, não posso colocar música. Então, e essa música ela é muito legal pra gente fazer um trabalho de limpeza kármica, principalmente nessa época, né? Tem gente que falou que tá sem som, então acho que não é daqui, porque a maioria tá ouvindo bem. Eu tô vendo, sei lá, porque a gente corre o risco do Instagram tirar, né, a gente do ar, não sei. Mas vamos que vamos. Faz em outra plataforma, boa ideia, Marjorie. Boa ideia, talvez eu faça pelo Zoom. Quem sabe a gente não monta um jeito de fazer pelo Zoom, né? Porque daí pelo Zoom a gente faz talvez uma coisa mais fechada e daí a gente consegue fazer as meditações, porque eu queria começar uma temporada de limpeza kármica, sabe? Da gente fazer juntos esse trabalho. Eu fiz esse trabalho e foi muito forte, foi muito bom, muito poderoso, principalmente quando a gente faz juntos, né? Porque às vezes a pessoa fala, sozinha eu tenho preguiça, sozinha eu empurro com a barriga, eu faço outra coisa. Mas quando a gente se une em grupo, um dá força pro outro, a gente já sabe que tem aquele horário, né? Então a gente fica preparado. Então talvez eu faça realmente pelo Zoom, do jeito que eu faço a minha live fechada, eu vou talvez fazer então a próxima temporada de meditação, que eu já tô com vontade de continuar essa temporada, fazer pelo Zoom. Eu acho que vai ser mais legal mesmo. E daí eu posso ensinar pra vocês algumas coisas. Eu não sou professora de Kundalini Yoga, gente, não sou. Até conversei com meu professor, ver se ele pode fazer um dia junto aqui comigo. Então vamos ver se um dia ele vem, mas quem sabe então a gente faça pelo Zoom e ele venha. Mas mesmo assim, a meditação dá pra gente fazer juntos, porque é uma meditação normal, né?
mas eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que o grupo todo vai se beneficiar. Se a gente começar a fazer limpeza kármica, né, gente? Pra gente ir pra uma vida mais fluida, uma vida mais de coração puro, de alma mesmo transparente, onde a gente possa olhar para as nossas sombras. Eu tô vivendo uma fase bem profunda de olhar para as minhas sombras, e as pessoas ao meu redor também, né? Porque eu também cutuco a sombra dos outros, os outros cutucam a minha. E assim, a gente cresce, né? Na hora a gente fica meio... Mas quem já tem essa busca espiritual, quem medita, as respostas vêm. Parece que o plano astral ainda nos ajuda mais, nos dando sinais, nos mostrando o tempo inteiro algo que mostra aonde está o nó para a gente soltar, né? Para que a gente não fique nessa roda, gente, do karma, que a gente precisa sair, né? Essa roda é uma roda que a gente vai ficar na dualidade, né? Uma hora você me bate, outra hora eu te bato, e aí? Né? Só o nosso ego se satisfez, só o nosso ego se satisfaz e a gente, no plano espiritual, fica aqui, né? Então, no plano espiritual, eles querem realmente que a gente acorde. Eu tenho assistido, gente, aquele seriado The Good Place, na Netflix, que fala justamente de toda essa... De como tudo, essa montagem do plano espiritual funciona, né? Como funciona o nosso crescimento quando a gente vai descobrindo e fala, aí tem uma armadilha pra mim, porque esse ponto fraco meu aí, ó, é só entrar. E quando a gente percebe e se rende a esse ponto fraco, né, e que a gente percebe algo que existe, que é muito maior do que o nosso ego, como mostrou ontem, né, nessa meditação, que falou, eu vou até repetir, né? Só por não disputar, nada pode disputar com ele. Disputar é competir com alguém por um objeto, um afeto, um prêmio ou pelo reconhecimento de uma realização. Essa motivação é criada pelo ego da pessoa que disputa no mundo com outros egos, com a natureza ou com o sagrado. Assim, quem precisa a todo momento mostrar para si mesmo e para o mundo que supera seu concorrente, esse é o ego, que enxerga um oponente em todas as direções por onde dirige o seu olhar. Mas o homem sagrado, por não ter ego, não disputa. Sua consciência habita a dimensão do Taiji, onde não existe o conceito de individualidade, porque todos os seres estão unidos, antes de adquirirem ego e se fragmentarem na dualidade. Então o homem sagrado está acima das disputas que ocorrem entre egos ou entre egos e a natureza. E se ele não disputa, nada pode disputar com ele. Então, gente, esse The Good Place do Netflix, para quem quiser assistir, vale a pena, é bem simbólico. Você começa a entender o que realmente é o bom lugar, o que é realmente ser uma pessoa boa, o que não é ser uma pessoa boa. Será que existe o bom e o ruim? Né? O quanto todos nós queremos simplesmente sermos puros de coração. Mas, às vezes, a gente tem que criar uma carapaça, tem que criar uma espada, tem que sair cortando cabeças, né? Porque senão alguém vai nos atacar. Então, a gente tem que aprender a se defender. Então, tá na hora da gente aprender a sair do jogo, do ego. E a meditação nos tira desse jogo do ego cada vez mais, né? Isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar, não vai ganhar dinheiro, não vai comer, beber, se relacionar, mas a gente começa a viver uma vida a partir de um outro lugar, com uma consciência maior. Por isso que eu falei para vocês, né, nesse período, se vocês começarem a comer menos carne, coisas mais naturais, o seu próprio corpo vai começar a fazer um sistema de purificação, comer menos, né, de purificação, onde você vai ver que você vai começar a sair de
tudo isso que nos moldou e que a gente não consegue mais sair, sabe? Porque o certo é fazer isso, o certo é trabalhar 24 horas, o certo é comer, né, daquele jeito que a gente come, o certo é a gente acordar e já sair correndo para trabalhar, e a gente não para meditar, para ir para o plano espiritual, a gente não para perceber o que realmente é essencial para a nossa vida, o que é essencial para o nosso corpo, né? As pessoas que comem muito açúcar, gente, açúcar é uma das coisas. Olha, fizeram uma pesquisa com ratos e deram açúcar e cocaína. Depois começaram a ver se o rato queria a cocaína ou o açúcar. Ele preferiu o açúcar. De tão viciante que é o açúcar. Então, o açúcar, gente, é uma das coisas que retarda o nosso processo espiritual. É uma das coisas que a gente precisa tirar. Existem outras formas de a gente adoçar as coisas, né? Então, vão em busca desse tipo de conhecimento, né? Tem coisas que na nossa vida não dá mais, né? Então, a gente tem que ser firme com aquelas coisas, não rígido, mas aquelas coisas que a gente fala, gente, naturalmente, isso começar a olhar para um outro ângulo, sabe? Da não violência mesmo. A gente viu o quanto Gandhi fez com a não violência, né? A mestria dele da não violência. Então a gente tem que começar por nós mesmos, né? Então quando a gente medita, a gente pode olhar para as nossas sombras, mas isso não é ir contra nós. Muito pelo contrário, é dar um lugar a isso também com amor, para que a gente vá cada vez mais para um estado amoroso de ser conosco, com os animais, que a gente não precise mais sacrificar animais para comer, que a gente pode ir cada vez mais se nutrir, gente, aos poucos, a gente vai chegar lá, se nutrir de pensamentos, de comida, de amizades, fazer a nossa parte, sabe? Independente do que o outro faça, faça você a sua parte, né? De se nutrir realmente de coisas que vêm do plano espiritual. E isso vai fazer com que a nossa existência aqui seja uma existência de contribuição, né? Que a gente possa cada vez mais contribuir e a gente se sente rico quando a gente contribui. Então essa contribuição, ela pode te levar para uma nutrição interna, para uma vontade, isso vicia, né? De cada vez mais você poder contribuir com a sua amorosidade, com quem você é, do jeito mais honesto possível que você possa ser. Eu sei que cada um de nós enxerga honestidade, às vezes, né, de uma forma diferente, mas que a gente possa cada vez mais ser honesto. A gente caiu nesse país porque aqui é um celeiro espiritual, né, onde tem de tudo, gente. A gente olha de tudo isso aqui. É uma bicharada lascada, parece uma arca de Noé, né, o Brasil. E nessa arca de Noé tem de tudo. Mas a gente não precisa olhar para aquilo que é pior, né? Se a gente começar a ser melhor dentro do nosso quadradinho, dentro de nós, isso pode fazer grande diferença para o mundo. Então faça a sua parte, não queira só mudar o externo, né? Queira mudar aqui dentro. E esse mudar não é um mudar os trancos, é mudar conforme a gente vai podendo também, né? Conforme a gente vai se liberando. Tá bom? Então vamos lá, gente. Então vamos começar a nossa meditação com Om Namo, Gurudev Namo. Espero que vocês já saibam entoar esse mantra. Esse mantra ele é muito importante porque ele acorda a nossa sabedoria interna. Então que através do nosso despertar a gente possa também mudar a frequência, e quando a gente muda a frequência, outras pessoas podem mudar também. Mas a gente não faz isso com esse objetivo, porque cada um está no seu caminho e cada um de nós está na sua estrada, e todos nós juntos temos mais força para chegar nessa estrada mais fluida, né? Como a água. Então vamos lá. Fechar os olhos. Inspirar.
Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Gurudev Namo. Então, coloquem as mãos nos joelhos. E eu ouvi aqui um cachorrinho da minha rua gritando. Esse cachorrinho, quando eu passeio com a minha cachorra, ele é um cachorrinho que toda vez que ele encontra um outro cachorro, ele começa a gritar, 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 como se estivesse sendo massacrado. E a dona dele fica sempre com vergonha, falando: ai, desculpa, é que ele tem medo, ele grita assim mesmo, a gente não sabe o que fazer. E daí eu falei, quem será que esse cachorrinho representa nessa família? Alguém que foi realmente maltratado e que acreditou nessa informação. Então eu quero hoje falar sobre a confiança. Toda vez que a gente desconfia do outro, a gente empurra o outro para fora. Então, que nós possamos voltar a acreditar que a gente conquista o outro não com esses gritos de desconfiança, seja lá de que nível for, e não importa o que fazem do lado de fora, mas é importante que a gente volte a confiar no amor.
voltar a confiar na prosperidade, no acolhimento, na troca sincera. Então vamos ficar em silêncio agora com isso que foi trazido aqui. Que a gente peça ao plano espiritual também aquilo que ainda falta pra gente aprender sobre confiança. Em que você não confia, ou em quem, ou em você mesmo.
Permita que o plano espiritual te ensine sobre confiança. Confiar em você mesmo a partir de quem você é, das habilidades que você tem hoje. Você não tenha medo de expor as suas habilidades. Que você seja tão confiável que qualquer pessoa possa sentir isso em você. Seja para te contratar para um trabalho, ou num relacionamento afetivo. Nas relações familiares. Que você também possa enxergar no outro a parte que você confia. Que você tenha coragem também de mostrar para o outro a parte que você ainda não confia nessa pessoa. Todos nós estejamos prontos para ir para um outro nível de viver a vida nessa confiança um pelo outro. Que os valores mais básicos estejam presentes nas nossas relações, cada vez mais fortes. E permita-se cada vez mais falar com o outro, com a sua alma e não com o seu ego. Porque quando nós falamos com a nossa alma, as pessoas conseguem ouvir. E aqui eu vou falar um trecho, continuem de olhos fechados, do Tao. Falar pouco é o natural. Um redemoinho não dura uma manhã. Uma rajada de chuva não dura um dia. De onde provém essas coisas? Do céu e da terra.
se nem o céu e a terra podem produzir coisas duráveis, quanto mais os seres humanos. Por isso, quem segue e realiza através do caminho, adquire o caminho. Quem se iguala à virtude, adquire a virtude. Quem se iguala à perda, perde o caminho. Convicção insuficiente leva à não convicção. Falar pouco é falar apenas o essencial. Uma pessoa que fala mais do que seja necessário ou conveniente para se fazer compreender, corre o risco de se perder do fundamental em suas mensagens. Porque o excesso de frases e as frases muito extensas levam à perda do sentido das palavras proferidas. Natural é a pessoa falar pouco, e nesse pouco dizer o essencial para o seu ouvinte. Natural também é falar com sinceridade, de acordo com o coração, sem excessos de verbos e adjetivos, floreios e alegorias, paradoxos e ironias, para não distrair o ouvinte da verdadeira mensagem que está sendo passada. Agir de outro modo é tratar com hipocrisia amigos ou conhecidos, com quem a pessoa conversa de uma maneira supostamente franca e amistosa. Todo excesso é perverso, porque representa um desequilíbrio. E nessa situação, palavras em demasia refletem a perda da autenticidade ou sinceridade de quem deseja dizer alguma coisa. Excessos são enfeites ou camuflagens que tiram o olhar do essencial e o desviam para o superficial, como ocorre, por exemplo, com a maquiagem excessiva, que chama a atenção de quem a vê, sem deixar transparecer a verdadeira face do indivíduo maquiado. O mesmo raciocínio também se aplica ao excesso de palavras. Por isso, os mestres taoístas ensinam que para uma pessoa não perder sua sinceridade, o melhor é usar poucas palavras para dizer o essencial, quando estiver se dirigindo para o mundo e para si mesmo. Faça esse exercício como uma reflexão. Atue de forma natural e essencial. Então hoje, quando agora nós vamos fazer o nosso Om, a gente junta as mãos. O Om é a palavra mais essencial do universo. Então, cada um que pode agora recitar o Om, recite sentindo a força do essencial, da palavra que contém o todo. Então nós vamos fazer o Om durante 5 vezes, eu faço no meu ritmo, mas cada um pode fazer no seu. Então vamos lá. Faça sentindo.
Mais um minutinho de olhos fechados. Não sei vocês, mas eu tenho vontade de ficar mais aqui um tempão. Não dá nem vontade de abrir os olhos. É muito bom. Então, se vocês quiserem continuar a meditação, agora podem ficar à vontade. Quem quiser abrir os olhos. Então, namastê. Minha alma reverencia a alma de vocês. Que vocês possam ter aproveitado. Uma pessoa falou, assisti sua aula pelo Hellinger Mut, conteúdo mágico. Quem puder assistir vale a pena. Tem um canal que é da Hellinger, que chama Hellinger Mut. Então tem lá alguns vídeos que os docentes fizeram com os alunos da Hellinger, né? Então a Mimansa, o Renato e eu. Deve ter a Isabela Diniz com o Dr. Sam Storch, a Isabela Oliveira, né? E eu não sei se teve mais alguém que fez, mas no YouTube, Hellinger Mut, ali também vocês podem ver alguns vídeos, algumas aulas minhas, algumas aulas do Renato, da Isabela, das Isabelas, enfim, o Dr. Sami. Então aproveitem, gente, o conteúdo. Gratidão a todos vocês. Amanhã estaremos de volta. No Dia das Mães, eu vou fazer a meditação, que é domingo agora. Eu vou fazer a meditação às 9 horas da manhã. E eu vou fazer uma meditação especial de conexão com a nossa mãe, tá bom? Então, quem puder participar. Então, no domingo, no Dia das Mães, eu não vou fazer a meditação à noite, vou fazer pela manhã. Tá bom? Assim também as pessoas ficam, enfim, mais livres, porque não pode sair, não pode um monte de coisa, mas, enfim, cada um tem o seu tempo, tá bom? É isso, gente. Beijo pra vocês. Até, boa noite.